Israel durante 7 anos ficou na mão dos amalequitas, dos medianitas, sofrendo todas as barbáries que nós podemos imaginar. Deus já tinha avisado Israel através de um profeta que eles não poderiam se afastar da presença dele, porque o mal iria dominá-los. Mas mesmo assim Israel não deu ouvido e preferiu fazer a vontade deles. Passaram a ser idólatras, a adorar a outros deuses, e não o Deus de Israel, o único Deus, o Deus que criou os céus e a terra. O povo de Israel passou a adorar aos deuses do mundo e não ao Criador. Por isso começaram a pagar um preço muito alto. De ano em ano, aqueles amalequitas, medianitas, subiam e devoravam tudo de Israel, todas as suas plantações, animais, eles destruíam tudo. Durante 7 anos, eles sofreram. Até que um homem chamado Gideão, revoltado, foi malhar o trigo, e lá malhando o trigo, o anjo do Senhor fala com ele. E quando o anjo do Senhor fala com ele, Gideão começa ali a ter um diálogo com o anjo do Senhor, sem saber com quem ele estava falando. Sem saber que aquele que ali estava se apresentando era o próprio Deus. Porque ele disse, eu, o Senhor, sou contigo. Gideão não entendeu nada. Gideão estava tão revoltado, tão preocupado com as coisas terrenas, materiais, que não ouviu a voz do Senhor. Deus se apresenta a Gideão e disse, vai nessa tua força, Gideão, vai nessa tua revolta contra esse problema, porque se você for, eu vou ser contigo. Então Deus precisa que a pessoa entenda que ela precisa de tomar atitude, que ela precisa de agir, para que Deus também venha agir na vida dela. Deus falou para Gideão, vá nessa tua força, quer dizer, nessa tua revolta, nesse teu desejo de mudar isso aí, de transformar isso aí, porque eu, Senhor, vou ser contigo. Então Deus se apresenta a Gideão, dizendo para ele, você não está sozinho, você não vai sozinho para essa batalha. Eu vou contigo e vou livrar você dessa escravidão, dessa destruição, desses problemas que você tem vivido, dessa enfermidade, desse problema no relacionamento, desses problemas financeiros. Eu vou resolver esses problemas para você e vou te dar a salvação. Eu vou livrar você da mão desses inimigos. Então Deus se apresenta a Gideão, trazendo para ele a solução para o problema dele. Mas Gideão, estava surdo, cego, não estava entendendo. E assim são muitas pessoas que estão passando por uma luta. A gente prega o Senhor Jesus para ela, fala do amor de Cristo, fala da restauração, fala da salvação, fala da transformação, mas a pessoa está tão focada na idolatria desse mundo, na praga desse mundo, nos deuses desse mundo, na cobiça desse mundo, na inveja, no ódio, na mágoa, no ressentimento, né, que ela nem dá ouvido à voz do Senhor. Gideão estava nessa situação, mas Deus insistiu, até que Gideão entendeu que era Deus que estava falando com ele. Então Gideão passa a obedecer à voz do Senhor, e ali começa então Deus a operar milagre na vida de Gideão. É isso que Deus quer fazer na sua vida, meu amigo, minha amiga. Deus quer transformar a sua vida, mas você precisa dar ouvido à voz dele e obedecer. Gideão, ele deixou claro que ele era o menor da família dele, o mais insignificante, né? A família dele não dava a mínima para ele, porque Gideão era o filho mais novo, quer dizer, até o 7º filho, né, os pais davam valor, porque representava o número da perfeição. Do 7º para lá, ele nem ligava. Gideão era um desses, mas Deus não olha isso. Deus não faz acepção de pessoa, Deus não abandona ninguém. Deus escolhe e abençoa a vida de quem crê, de quem se coloca à disposição dele. Foi o que aconteceu com Gideão. Gideão era uma pessoa insignificante, uma figurinha, uma carta fora do baralho. Ninguém dava atenção para ele, ninguém se importava com ele, mas Deus se importou. Deus se importa com você. Talvez você esteja confinado dentro de um quarto ou dentro de você mesmo, dizendo eu não posso, não dá, está difícil, está brabo, não tem jeito, já era, acabou. Talvez você se confinou dentro de você. E Deus quer tirar você daí de dentro, dizendo assim, tudo é possível que crê, vá que eu sou contigo, não temas, obedeça a minha palavra. Gideão, então, estava assim, confinado. Estava
intocado dentro de uma caverna que não saía de lá de jeito nenhum, até que Deus se apresentou e disse para ele, olha, ainda há vida, ainda há solução para os seus problemas, porque tudo é possível ao que crê. Se você crê em mim, vai acontecer um milagre. Gideão, então, ali começa a obedecer a Deus e começa, então, as coisas acontecendo na vida dele. Começou a acontecer as coisas na vida de Gideão. E Deus quer fazer isso com você, quer que a sua vida seja transformada. Ele se apresenta para você, como ele se apresentou para Gideão, para dizer para você, eu quero transformar a sua vida, eu quero mudar a sua vida, eu quero trazer paz, eu quero trazer salvação, eu quero trazer felicidade para você, eu quero mudar esse quadro de sofrimento, de vergonha, de humilhação que você tem vivido. É isso que Deus quer fazer. Então, para que ele venha tomar a rédea, né, da vida de uma pessoa, a pessoa precisa entregar a vida a ele, entregar a vida dela no altar de Deus. Gideão fez isso. Gideão então falou, então tá bom, então o que o senhor quer que eu faça? E Deus foi dando todas as coordenadas para Gideão, para que Gideão viesse sair daquela situação e viesse alcançar o milagre. Você vê que essa palavra é tão forte que Gideão não foi ali para clamar a Deus. Gideão não foi para lá para clamar a Deus, adorar a Deus. Não, Gideão foi para lá se revoltar. Gideão foi para lá para botar para fora o que ele estava sentindo. E Deus se apresentou a ele. Poxa, imagina uma pessoa que já está no altar, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, vem para a igreja para buscar o Senhor de todo o seu coração, que está ali sendo fiel a Deus. Poxa, Deus vai fazer muito mais na vida dessa pessoa. Deus vai fazer muito mais. A pessoa que tá no altar, que está fazendo a vontade de Deus, que está obedecendo a palavra, Deus vai fazer coisas grandiosas na vida dessa pessoa. Se você é essa pessoa, então pode ter certeza que você vai ser honrado por Deus. Se você tem vindo para o altar, tem sacrificado, tem sido obediente, fugido da aparência do mal, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, Deus vai se manifestar na sua vida. Se manifestou na vida de Gideão, que nem foi buscar ele. Olha só, Gideão nem foi buscar a Deus. Gideão não foi lá, ó Deus, a minha vida está toda arruinada, ó Deus, eu preciso disso. Não, não. Gideão só se revoltou. E Deus se agradou porque Gideão se revoltou contra a injustiça, contra o problema, contra a situação que ele estava vivendo. Quando uma pessoa faz isso, Deus se agrada, Deus se manifesta e Deus vem para mudar, transformar, fazer com que a vida dessa pessoa venha a ser abençoada totalmente. Totalmente, não é só uma coisa, não é só um item, não, toda a vida da pessoa. Por isso que é importante a pessoa vir para o altar. Gideão se revoltou, mas até então a vida dele não tinha sido transformada. Só se transformou quando ele deu ouvido à voz do Senhor, quando ele acreditou que era Deus que estava falando com ele, sacrificou no altar de Deus, naquilo que Deus pediu, que foi o melhor, que foi o seu tudo, a sua vida naquele altar, e aí Deus deu a ele a vitória sobre aqueles inimigos que era incontável como a areia da praia, com apenas 300 homens. Então Deus mostrou que ele não precisa de nada da gente, só precisa que nós cremos nele e botamos a nossa vida no altar dele. O resto Deus faz. Deus faz nascer onde não foi semeado. Deus faz o milagre acontecer na vida da pessoa que se lança, que se entrega. E Gideão, quando entendeu isso, arrebentou. Quando você entender isso de fato, que você precisa vir para o altar com toda a sua força, com toda a sua coragem, botar a sua vida ali e falar para Deus, Deus está aqui, ó, a minha vida está nas suas mãos porque eu sozinho não tenho conseguido fazer nada, mas eu sei que o Senhor vai mudar a minha vida. A partir desse dia, sua vida vai ser tremendamente abençoada. Pense nisso e que o Senhor Jesus te abençoe.